Bom, pessoal, neste vídeo iremos abordar o seguinte assunto: doenças do trabalho, ou seja, doenças relacionadas ao trabalho, com ênfase na depressão, que é a doença que mais vem crescendo dentro das organizações. Primeiro vamos definir o que é trabalho. Trabalho para Guinness é a execução de tarefas que exijam esforço mental e físico, que tem como objetivo a produção de bens e serviços, ou seja, é quando uma ou mais pessoas desenvolvem atividades para benefícios da sociedade através de bens e serviços. Bom, primeiramente vamos fazer uma diferença entre doença ocupacional e doença do trabalho. Doença ocupacional é aquela que é peculiar à minha atividade, ou seja, eu trabalho no posto de gasolina e sei dos riscos que aquela profissão me coloca. Já a doença do trabalho é adquirida no ambiente de trabalho, num ambiente de trabalho hostil, quando eu sofro assédio, eu sofro abuso. Essa que é a doença do trabalho. Está no ambiente em que eu desenvolvo a atividade. Olá, meu nome é Ana. Eu vou falar sobre a depressão no trabalho, um fato que aconteceu comigo, mais ou menos em março de 2010, há 8 anos atrás. Os sintomas foram sensação de sufoco, eu sentia um bolo na garganta, sentia insegurança em realizar os procedimentos durante o plantão. Com o tempo eu passei a sentir síndrome do pânico, eu sentia pânico em pegar o ônibus, em me arrumar para ir trabalhar. E tudo isso se deu a um episódio de que me ligaram do setor de enfermagem dizendo que eu tinha uma reunião às 15 horas. Eu compareci ao setor, no qual a funcionária não sabia que ia ter reunião, e entrou em contato com a coordenadora, que apareceu e me dirigiu ao setor da diretoria, né? No qual fiquei muito assustada, porque foi um setor que eu nunca tinha ido. E chegando lá, ela disse que eu ia ter que dar um depoimento sobre o fato que aconteceu com uma paciente que tinha feito cirurgia plástica e veio a complicar durante o meu plantão. E assim, a diretora clínica foi muito ostensiva, muito rude comigo, e eu me senti coagida porque ela ameaçou tirar a minha carteira do Corém. E quando os fatos se posicionavam a meu favor, porque fui eu somente que prestei, né, cuidados à paciente. Então assim, eu fiquei muito revoltada com tudo isso, e eu saí do setor que eu não sabia onde eu estava no momento. Quando me dei conta, eu já estava dentro do hospital, e de aí por diante eu fiquei sentindo tudo isso, né? E com o passar do tempo, só pioraram os sintomas, e não saindo de um dos plantões onde eu estava muito agitada, e eu procurei o setor de medicina, no qual a médica foi me questionando, né, me perguntando por que eu estava sentindo tudo isso. E durante o meu relato, ela me encaminhou para uma psiquiatra, né, no qual eu passei a tomar medicações, 2 medicações controladas, e foram 2 meses de tratamento, né. Terminando o tratamento, eu voltei a trabalhar, e mesmo assim, com pouco tempo, voltou todos os sintomas de novo, e eu me senti assim, sem condições de prestar os cuidados aos pacientes, me senti insegura e com medo de cometer algum erro, né, com a vida do paciente. Então, uma das soluções que eu resolvi foi mudar de setor, né, voltei para o psiquiatra, continuei o tratamento, fiz terapia em grupo, no qual me ajudou muito, né? E além do tratamento, da terapia, eu procurei fazer dança, atividade física, né? Passear, fazer ciclismo, tudo isso ocupou, preencheu meu espaço. Quais são as características que a gente tem observado? Né? A depressão ela está voltada muito para muitas situações.
na contextualização familiar, na contextualização social e agora no ambiente de trabalho. Né? Na verdade, ela recebeu essa nomenclatura até porque ela já existia na década de 80, na década de 90, quando a gente mencionava que o profissional estava com estafa, estava estafado daquele trabalho, estava cansado, já tinha ido ao seu máximo, já tinha queimado até o fim. Então, existe essa nomenclatura, existem muitos profissionais que acabam passando por essa situação. Essa situação pode acontecer por vários fatores que acabam contribuindo, né? Quando você passa do seu limite e o seu organismo não consegue aceitar ou entender qual é aquela limitação e começa a gritar, né? A gente menciona gritar como um pedido de socorro, por isso que a gente menciona muito a questão das somatizações. Então, a depressão, né, a síndrome de burnout significa não somente uma questão física ou de ordem somente psicológica, ela também afeta a questão física. E quais são as características que a gente precisa, né, identificar, tanto como pessoa como também quanto profissional? Se você vem apresentando insônia constantemente, dores de cabeça, palpitações, tonturas, até pode desenvolver alergias. Isso não precisa ser todas, mas você precisa começar a se observar muito. Se você apresenta irritabilidade no seu trabalho, se os seus colegas já não são mais os seus colegas, já são pessoas que trazem irritabilidade, desconforto, eu já não consigo mais me socializar, eu tenho raiva de acordar e ir para o meu trabalho, aquela irritabilidade que toma conta, né, do meu dia a dia. Chega um final de semana ou até mesmo durante uma noite de sono e eu volto desse final de semana com aquela mesma sensação de cansaço, né, de estarfamento, são características que a gente precisa observar. Graciele, você tem recebido, né, pessoas com essa síndrome no seu consultório? Eu tanto tenho recebido no meu consultório, como também como trabalho em empresas, então a gente também acaba recebendo os próprios profissionais, não só pacientes, observando situações físicas e de ordem psicológica. E qual é, né, a recomendação com relação para diminuir esse cansaço, né, que vai além do organismo? A recomendação realmente é a gente afastar essa pessoa, né, para que ela possa fazer uma autoavaliação para saber se aquela função que ele está desempenhando ela pode trazer algum tipo de benefício ou está trazendo algum tipo de malefício. Esse afastamento seria, no caso, férias ou, enfim, entrar em acordo com a empresa. A recomendação também é procurar um profissional na minha área, na área da psicologia, fazer uma avaliação, conversar com um profissional. Dependendo, a gente pode fazer até um próprio encaminhamento para um psiquiatra ou um médico, para ver a necessidade de entrar com medicação ou não, para tentar uma reabilitação. Essa reabilitação seria dentro da função, se o paciente desejar, se o profissional desejar. Se não, a gente vai tentar reabilitar ele dentro de outra função, dentro da própria empresa, ou até mesmo dentro de uma outra empresa que não seja aquela. Para falar um pouquinho do que a gente faz em relação a prevenções de doença do trabalho. E realmente deve ser uma preocupação, não só dos funcionários, mas principalmente das empresas, porque a gente tem informações de que tem sido causa de muitos afastamentos do trabalho. Então, é importante que cada uma das empresas tenham essa preocupação, visando uma qualidade de vida melhor e também uma perca, um desfalque dentro da sua empresa. Aqui, a gente faz um trabalho, sim, com um psicólogo, né? A gente tem identificação de pessoas, os líderes estão atentos, né? Aquelas pessoas que possam estar passando por alguma dificuldade, esteja sobrecarregada, e aí a gente senta, conversa, remaneja, não é? Ouve também, e quando necessário a gente caminha para o profissional da psicologia, até porque no nosso ramo trabalha muito com a mente, né? Uma das preocupações que temos
é que precisamos cuidar da nossa saúde mental também. O escritório tem uma parceria com a academia, ou seja, para cuidar da saúde física, onde o escritório paga metade da academia e o funcionário a outra metade. Então, cuidamos da saúde mental, da saúde física, e também estamos convidando agora um fisioterapeuta, que é para dar orientações de exercícios para as mãos, já que eles trabalham com digitação também, né? E para evitar doenças de lesões nas mãos, fazer com que seja prevenido esse tipo de doença que é comum também às pessoas que utilizam para digitar. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil meu testemunho. Estamos aqui à disposição para uma visita de cada um de vocês. Obrigado. Tchau.